Já estamos aqui, Marcelo, com o Frei Beto, vou embarcá-lo na conversa. Muito bom dia, Frei, obrigada pela sua gentileza de nos atender. Dia triste, que a gente amanhece, o mundo amanhece triste, ao mesmo tempo com um olhar de esperança pelo que a gente tem pela frente, pelo menos daquilo que professou, daquilo que ensina, né, e ensinou o Papa Francisco, né, Frei? Bom dia, Daiane, bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes do 247, fico muito feliz aqui de estar com você, embora triste pela perda de uma figura inestimável que marcou o nosso século, marcou o nosso tempo, a nossa Igreja Católica, que é essa transvivenciação do Papa Francisco, que eu tive a graça de conhecê-lo pessoalmente, conversar com ele no Vaticano em 2014 e agosto de 2023. Ele tinha um apreço por mim e eu uma profunda admiração por todo o trabalho que ele vinha fazendo. Aí é 2023, certo, Beto, essa foto? Essa foto é de 2023. Ao meu lado está o diretor Roberto Mader, de cinema, fazendo um documentário a respeito da minha trajetória. E eu entrego para o Papa Francisco o primeiro livro da minha tetralogia sobre os evangelhos, que é o Jesus Militante, que aborda o Evangelho de Marcos, historicamente o primeiro a ser escrito. Então, o Papa o recebeu com muito afeto, enfim, tivemos ali um diálogo muito fraterno. Eu fico... Você continua, quero que você continue, eu te atrapalhei. Você falando dele. Eu queria dizer isso, que, na verdade, eu sou testemunha de dois papas reformadores da Igreja, o João XXIII e o Francisco. Os dois marcaram definitivamente a história da Igreja. O João XXIII, ele convocou o Concílio Vaticano II, um concílio, pode ser muito bem comparado a uma Assembleia Constituinte. E o Francisco, durante os seus 12 anos de pontificado, convocou vários sínodos, que pode ser comparado a uma reunião do Congresso Nacional, né? Senado e Câmara juntos, para implementar as decisões do concílio. O concílio ocorreu entre os anos de 1962 e 1965, mas muitas decisões importantes ainda não foram implementadas na Igreja. Por quê? Porque tivemos papas de moderados a conservadores que precederam o Francisco, especialmente os 34 anos de pontificados conservadores de João Paulo II e Bento XVI. Então, o que nós tínhamos nesses 12 anos era a Igreja como um corpo conservador e uma cabeça progressista. Um paradoxo, mas era assim. Tanto que Francisco tentou avançar numa série de medidas que ainda impedem a Igreja de realmente refletir o Evangelho de Jesus e não conseguiu. Entre elas, acabar com o celibato obrigatório, promover a mulher, permitindo que também ela tenha acesso ao sacerdócio. O Francisco chegou, foi o único papa na história da Igreja a convocar um sínodo indígena, o sínodo da Amazônia. Reuniu várias representações indígenas, não só amazônicas, mas também de outros países no Vaticano. Isso causou um grande escândalo a cardeais, principalmente dos Estados Unidos, porque os indígenas celebraram os seus ritos, das suas tradições religiosas, nos jardins do Vaticano. Isso causou indignação aos bispos conservadores, dizendo que aquilo era magia, que aquilo era incompatível com a doutrina católica. O Francisco nem se importou com essas críticas. Eu acho que ele já esperava que isso iria acontecer. Mas ele queria que ali fosse aprovado o fim do celibato obrigatório. Aliás, diga de passagem, isso é um dado que pouca gente aqui no Ocidente sabe, o Papa de Roma, ele é o chefe de 24 ramificações católicas. 24. 23 são do Oriente e uma do Ocidente, que é a romana, a qual pertencemos. E só a romana adota o celibato obrigatório para os seus sacerdotes. As demais, o celibato é facultativo. Muitas delas, para ser bispo, exigem um padre celibatário, mas os demais podem contrair matrimônio. E o Papa queria, porque no mundo indígena é inconcebível um adulto
solteiro. Então, ele queria que os indígenas, sacerdotes dos próprios indígenas, mas para isso era preciso abrir essa exceção. Não conseguiu, o sínodo não aprovou. Então, todo esse pontificado dele foi marcado por esse embate entre os setores moderados e conservadores, provavelmente conservadores, deixados como legado dos 34 anos dos pontificados de João Paulo II e Bento XVI, e a tentativa dele, Francisco, que nesse nome fez clara opção pelos pobres, pela reforma da igreja, né? Lembrem-se que nas histórias de São Francisco de Assis tem aquilo que Jesus o mandou reformar a igreja, que inclusive ele, no início, tomou ao pé da letra, literalmente achando que ele tinha que reconstruir uma igreja de Assis que tinha sido arruinada por uma tempestade, por uma catástrofe natural, até que ele entendeu que não, que essa reconstrução se tratava de inovar mesmo o conjunto da igreja, e foi o que ele fez fundando a comunidade dos, hoje, frades franciscanos. Então, além da questão da defesa da natureza, que é muito marcante, tanto em São Francisco de Assis, quanto no Francisco, o primeiro Papa a fazer uma encíclica em defesa da preservação ambiental, né? A Louvado Sejas, que é Laudato Si em latim. Então, Francisco tentou, de muitas maneiras, fazer avançar a igreja, conseguiu, em alguns aspectos, como, por exemplo, a obrigatoriedade de todo sacerdote aceitar o batizado de filhos de casais homoafetivos e também a permissão de que os sacerdotes abençoassem os casais homoafetivos, não propriamente reconhecendo-os como matrimônio canônico. Aí tem uma limitação que ainda não foi superada, né? Porque o casal heterossexual, sim, aí a bênção é canônica, é um matrimônio reconhecido como sacramento na igreja, enquanto a bênção dos homoafetivos ainda não chegou a esse patamar por resistências ao Francisco. Ele, como único monarca absoluto do Ocidente, né? O que é um monarca absoluto? Nós temos vários no Oriente, como o rei da Arábia Saudita. O monarca absoluto é aquele que não há nenhuma instância que possa questioná-lo, julgá-lo ou condená-lo. E isso é o caso do Papa, né? O Papa é um monarca absoluto. Mas Francisco, inteligentemente, por ser um homem democrata, não quis usar esse poder para implementar reformas, até porque haveria o risco de cisma na igreja, né? De uma ruptura dos setores conservadores que fundasse uma igreja paralela, alternativa. Isso seria um transtorno. Então, ele foi, muito inteligentemente, tentando conduzir as reformas através das convocações desses sínodos, que, infelizmente, não avançaram tanto quanto ele gostaria, eu também gostaria, mas, enfim, vamos ver agora o que vem pela frente. Qual é a minha previsão? A minha previsão é que haverá uma luta ferrenha, né, como o filme Conclave bem reflete, nos bastidores, pela eleição de um Papa italiano. Os italianos não se conformam de terem perdido a hegemonia do papado durante muitos e muitos anos. Então, eles querem de volta o poder papal. Os americanos, como sempre, por ser a igreja mais rica do mundo, lutarão para que um dos seus cardeais venha a ser Papa, mas isso está fora de cogitação pelas circunstâncias políticas dos cardeais eleitores que eu conheço, porque há uma resistência muito grande a essa arrogância dos cardeais americanos e acharem que, por terem dinheiro, tem que ter poder também, né? E certamente haverá um empenho muito forte dos africanos, porque há muitos séculos não há na Igreja Católica um Papa africano. Então, com houve algum? Já houve algum? Vários, mas lá pela Idade Média. Depois, nada mais. Vários papas africanos. Papa egípcio, da Tunísia, enfim. E não há mais, né, há muitos séculos que não ocorre. E como nós tivemos agora um Papa latino-americano, tivemos Papa alemão, tivemos Papa polonês, pode ser que haja essa reivindicação de um Papa africano, como também de um Papa asiático, né?
talvez um cardeal das Filipinas, um cardeal da Austrália, alguma coisa por aí. Pode ser que aconteça. É imprevisível, imprevisível. Se alguém me perguntar, me colocar na parede, o que perguntar. Vai dar, eu acho que vai dar um papa italiano, sabe? Progressista? Progressista, exatamente. Um italiano... Papa, um cardeal que tenha sido nomeado por Francisco? Exatamente, um cardeal que tenha sido nomeado por Francisco. Essa é a minha previsão, né? De que o pontificado voltará às mãos de um italiano. Né? E haverá um retrocesso no Vaticano? Não, em termos de caminhada do Francisco? Não, eu não sei, depende de quem foi eleito. É imprevisível. O Francisco, quando foi eleito, os próprios eleitores dele imaginavam que ele seria um homem de moderado a conservador, e ele surpreendeu, até na adoção desse nome Francisco. Nunca houve um Papa Francisco, né? Dom Cláudio Umes trabalhou nisso, não? Dom Cláudio Umes não só trabalhou, foi quem sugeriu, né, o nome, que ele adotasse esse nome de Francisco. Então, isso foi extremamente marcante. Agora, Frei Beto, diante dessa constatação, essa análise que o senhor nos traz, a pergunta que fica é quais são também os dilemas que a Igreja Católica tem pela frente? Se ela avança numa direção progressista, o Papa Francisco, de fato, ele trouxe uma suavidade, uma leveza, uma generosidade, um simbolismo de amor, de esperança para muitos fiéis. Era uma pessoa, na sua fisionomia, muito simpática, não era uma pessoa austera, né? Ele fez questão de sair desse lugar de distância dos seus fiéis, justamente porque a Igreja Católica precisa se aproximar desses fiéis, né? Ela precisa manter essa proximidade. Então, é disso também que se trata esse processo que vem agora, né? Essa vacância e essa escolha de um novo Papa. Na sua avaliação, essa visão conservadora, ela também está levando em conta esse dilema que a própria Igreja está pela frente, diante também de uma ascensão da extrema-direita no mundo, em que ela pode olhar e falar, não, a gente tem que agora se alinhar a esses setores, porque a gente pode ganhar mais com isso do que fazer o embate. Como é que você vê isso também dentro dessa mesa que faz ali a escolha a Igreja Católica, hein? Ô, Daiane, os conservadores, eles acreditam que se eles retrocederem à Igreja, se eles desconhecerem as decisões do Vaticano II, a Igreja vai ganhar mais adeptos. Eles estão alinhados com essa ascensão da direita. Eu não sou ingênuo. Conheço muitos setores conservadores na Igreja que estão alinhados, né? Então, realmente, eles nunca vão pensar que, tendo uma postura mais aberta, mais progressista, isso pode angariar mais fiéis. Pelo contrário, eles acham que a Igreja está perdendo, por exemplo, no Brasil, a disputa para os evangélicos, né? Disputa eu coloco entre parênteses na minha boca, porque eu acho isso tudo uma bobagem, né? Essa coisa, a gente não tem que competir com nenhum segmento, somos todos cristãos e devemos buscar cada vez mais diálogos e aspectos em comuns. Mas esses conservadores pensam que não, nós vamos superar os evangélicos se nós voltarmos àquela igreja do Papa Pio XII, aquela igreja autocrática, impositiva, voltar a falar mais do demônio, do pecado, de Deus vingador, essa imagem terrível, que, aliás, usada pelos segmentos conservadores na Igreja Católica e pelos fundamentalistas evangélicos. Então, eu temo muito por que venha a ocorrer essa reversão da linha implementada por Francisco. Isso não está descartado. Esse pessoal é muito agressivo, muito atuante nessa linha de querer, eles acham que Opa, alguém deve ter ligado ali, caiu a ligação. O Beto caiu, Vamos aguardar ele aqui. Não sei se ele caiu ou se alguém ligou, não sei se ele estava no celular, né? Porque a tela ficou preta. Também. De repente, pode ter só ligado para ele. Ele estava numa análise ali importante, eu vou pedir para ele retomar, porque é muito importante a gente fazer esse olhar, né, Marcelo, dessa geopolítica, porque esses interesses também estão nesse conclave que vai ser realizado para a escolha do Papa, que sucede o Papa Francisco, diante de um Papa com uma personalidade muito forte, de uma
posicionamento também muito forte e que trouxe ali, mexeu em questões difíceis para a igreja, tratou de temas difíceis, ao mesmo tempo se posicionou, não deixou de se posicionar, e fez gestos sinalizando numa direção em que coloca a Igreja Católica não mais como um aliado dessa política que está aí, né, economicamente falando, muito num estágio muito de decantação, né, e traz também a perspectiva dessa ascensão dessa extrema-direita que vem com força em vários países. Acho que ele está tentando entrar aqui, Marcelo, porque pisca a câmera e volta, ele não está conseguindo. Talvez seja. Vou tirar ele da sala para que ele entre novamente, em vez de ficar tentando ali retomar, porque às vezes dá um bugzinho. Como é que você vê essa questão, hein, Marcelo? É esse o desafio, né, que está pela frente? Essa sinalização de uma escolha à África. Alguns nomes já surgiram, né? Tem um bispo que é cotado aí pelos setores que especulam em torno do nome, tá? Um bispo que é do Congo, se eu não me engano, que é um nome que muito se fala, o nome dele é Cardeal Fridolin Ambongo Bezungu. Ele é da República Democrática do Congo e surge como um dos nomes favoritos aí no campo conservador. Ele voltou, Daiane. Voltou, vou embarcá-lo aqui novamente. Caiu, Frei, o senhor estava numa análise importante sobre essa... Mas aí são ligações que não param aqui, então... Imagina. Vamos tentar concluir. Vamos. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O episódio que levou Francisco, 12 anos atrás, a ser eleito, pode se repetir nesse conclave? As pessoas estão reclamando que eu falo alto demais. Eles não sabem que meu tom de voz é esse. O Beto me conhece pessoalmente, ele sabe disso. Pode haver essa repetição da novidade? Claro que pode. Sabe, pode haver essa surpresa. Um homem como Francisco era imprevisível, e aconteceu. Por que aconteceu? Como João 23 era imprevisível, e aconteceu. Então, eu não sabe, ninguém tem bola de cristal para adivinhar quem será o futuro Papa. Eu acho que não será um conclave rápido, por isso. As discussões serão muito intensas, muito intensas. Porque o Papa Francisco, durante 12 anos, foi fator de polêmica no interior da igreja. E nomeou muitos cardeais que não eram esperados. Sim, e ele também foi chamado de comunista por cardeal dos Estados Unidos, sabe? Aliás, Frei, tem aqui um comentário do Gilberto Cruvinel no chat, que aproveito para fazer uma indagação ao senhor nessa direção. Diz aqui ele que há fortes rumores de que o governo Donald Trump fará pressão inédita sobre o conclave para eleger um conservador. O último a se encontrar com o Papa Francisco foi o J.D. Vance, né? Eu tenho duas preocupações aí. Primeiro, que não fará sobre o conclave, porque o conclave é fechado, não tem nenhum contato com o mundo exterior. Então, durante o conclave, ele não pode fazer nenhuma pressão, ele pode fazer agora. Esse é o momento da pressão. Agora, eu temo que o Vance venha mentir sobre o conteúdo da conversa dele com o Papa. Como ele conversou com o Papa ontem, na véspera do falecimento, então ele pode inventar qualquer versão que vai pegar, porque não tem a versão do Papa. Né? A não ser que algum lá, arcebispo, cardeal, tenha presenciado e possa desmenti-lo. Mas eu acredito que ele vai manipular muito esse encontro que ele teve com Francisco. E, aliás, diga de passagem, quem vê as fotos do encontro percebe que o Papa não estava nada satisfeito. Ele recebeu ali por educação e não por acolhimento ou com afetuosidade, como ele recebeu a Dilma e recebeu o Lula. Eu queria que você falasse dessa relação, antes de você ir embora, do Papa com o Brasil, com Dilma, com Lula. Ele sempre, desde antes dele ser Papa, ele sempre teve muito afeto pelo povo brasileiro, sempre gostou muito do Brasil, esteve aqui várias vezes enquanto era sacerdote, bispo, arcebispo de Buenos Aires, e
era amigo íntimo de um cardeal brasileiro com quem eu convivi muitos anos, você sabe disso, Marcelo, Dom Cláudio Umes, e ele, inclusive, pediu a Dom Cláudio Umes que nome você sugere, agora que eu fui eleito Papa. Foi o Dom Cláudio, que era franciscano, que sugeriu o nome de Francisco. O Bergoglio era jesuíta, não era franciscano, mas adotou o nome de Francisco. Então, ele tinha muito apreço e muita admiração pelo Lula e pela Dilma. Os recebeu várias vezes a gente vê nas fotos, nas filmagens, uma coisa assim fraternal. Inclusive, eu não posso revelar isso por confidencialidade, algumas vezes ele pediu ao Lula que agisse no panorama da política internacional, porque ele não poderia, em algumas áreas, se mover por ser Papa, mas o Lula, como chefe de Estado, poderia. Então, falar com algum chefe de Estado, mandar recados, isso, né, aconteceu. O Papa era um habilidoso diplomata, era um habilidoso, sabia com muita genialidade intervir nesse jogo de conflitos internacionais. Daiane? Não, eu não sei se eu ficaria aqui até o final para falar com o Frei, mas ele tem muita informação. Não, fique tranquilo, você não está devendo nada, não. Foi ótima a nossa conversa aqui. Muito bom ouvi-lo, as suas análises. Agradeço. Boa Obrigado, semana. Daiane. Obrigado, Espero Marcelo. que você venha mais aqui durante o conclave para a gente conversar do que for vazando. Ok, do que tudo for vazando. bem. Tá bom? Um grande abraço a todos. Feliz Obrigado. Páscoa. Tchau. Feliz Páscoa. Tchau, Feliz tchau.